Deus usando o apóstolo Paulo, direcionando a mensagem à igreja de Coríntios, lá no capítulo 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 e versículo 19, Deus vai falar assim para a igreja: fujam da imoralidade sexual. Alguém já teve que fugir aqui alguma vez? Eu me recordo uma vez que eu tive que fugir e não foi bom não. Que eu estava ali numa esquina brincando, mais um colega, chegou um rapaz lá e simulou que ia tirar uma arma e atirar na gente. Menino, até hoje eu ouço as batidas do meu coração, tanto que eu corri. E fugir, eu te garanto uma coisa, não é para se aproximar daquilo que está te ameaçando, não. É para você se distanciar, você sair da mira daquilo dali. Então, o que Deus está falando é: fujam da imoralidade sexual. E ele pôs aqui um sinal de exclamação para dar ênfase nisso. Aí ele fala assim: qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Bata-se no seu corpo, na parte que você quiser, pode ser no seu braço, no seu peito, diga assim: esse corpo não é meu, é do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então ele fala assim, que vive em vocês, diga assim: o Espírito Santo, diga aí, vive em mim. Olha só o que a palavra está falando aqui. E lhes foi dado por Deus. Glória a Deus. Aí ele fala assim: vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço, e foi preço altíssimo, imensurável, que eu nunca saberei o preço, né? Que foi louvado aqui. Aí ele fala: portanto, usem o seu corpo para a glória dEle. Então olha só, esse fermento, imoralidade sexual, que abarca aqui dentro das obras da carne, prostituição, impureza e lascívia. Prostituição no grego significa pornografia. E aqui os desdobramentos da imoralidade sexual, a pornografia, eu quero trazer aqui esse alerta, que não atinge só homem não. Porque a maioria das pessoas que pregam, elas falam assim: ah, você é homem aí, vigia. Mas o que eu tenho visto, irmãos, outro dia eu estava lá no meu local de trabalho, eu percebi que tinha uma colega de trabalho angustiada, eu me aproximei e comecei a conversar. E ela conversando da vida dela, o quanto que Deus havia transformado a vida dela. E de repente, do nada, ela começou a falar que tinha vício de pornografia. E eu ali naquele momento, eu comecei a falar: olha, repreenda isso da sua vida, isso é maldição. Busque o Espírito Santo que você não vai mais sentir necessidade disso. Ela: não, é porque eu sou do signo de Gêmeos, eu já li. Não, isso aqui é obra da carne, isso aqui é maldição. Tem que repreender, tem que lutar contra, tem que fugir da aparência do mal. Isso aqui abarca criança, abarca idoso, não tem idade, não tem faixa etária, cor, pobre, rico. Isso aqui, se a pessoa der bobeira, ele vai ser vítima, e isso aqui o levará para o inferno. Então, eu até notei aqui algo que passou na minha mente. Muitas pessoas fazem no secreto o uso e o acesso dessa obra maligna chamada pornografia, e depois elas apagam o histórico do celular, do computador. Mas eu quero te dizer algo: faça um voto com o Senhor para que você apague esse histórico maligno lá no céu e no seu coração e na sua vida, e que você não precisa mais disso. Isso é velha criatura, isso é fermento velho. Deus te liberta disso. E há muito tempo atrás, eu li uma pesquisa que entre os cristãos, 70% dos cristãos eram viciados nessa obra da carne chamada pornografia. Dos cristãos. Então, outra coisa, fornicação, que é relação sexual antes do casamento. E aí o apóstolo Paulo vai falar assim: mas aqueles que não se contêm, case-se, porque é melhor casar do que ficar se abraçando, pecando. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9. Adultério, que é traição fisicamente ou mental. Jesus falou: se você olhar para uma mulher a desejando, no seu coração você cometeu adultério. É adultério mental, não precisa ser físico apenas. É vigiar a mente, é vigiar os pensamentos, vigiar os sentimentos, as emoções. Se voltar para o Senhor, repreender esse fermento maligno.
Aí aqui, abuso sexual, que inclui pedofilia, abuso no próprio relacionamento conjugal, estupro, dentre outras variantes. Homossexualismo, lesbianismo, lascívia, que é sensualidades, decotes, traz inconvenientes provocativos, bigamia, troca de casais, orgias, incesto, entre parênteses, né, incesto, e todas as demais aberrações que o Satanás inventa dia após dia. Como tem aqui bestialidade ou zoofilia, que é sexo com animais, e a Bíblia está condenando, Levíticos 18, 26, necrofilia. Outro dia no jornal saiu aí uma denúncia lá ao Ministério Público, casos terríveis dentro das funerárias, aberrações malignas, porque o Satanás, quanto mais ele quer deixar sujo, mais ele quer fazer a obra dele, o fermento dele se espalhar nessa terra e amaldiçoar essa terra. Mas nós viemos aqui para o quê? Para lançar fora esse fermento velho, maligno, que não pertence mais a nós. E eu quero dizer que esse fermento chamado imoralidade sexual que nós vimos aqui, eu dei alguns exemplos, ele traz sérias consequências. Olha só, eu coloquei aqui, isso não é brincadeira, as consequências, ela vem para você e para a sua família, para as pessoas que estão ao seu redor. Olha só, transtornos emocionais muito sérios. E as psicólogas aqui sabem muito bem disso. Eu fazendo um curso, uma pessoa que atende milhares de pessoas, milhares de horas atendendo em gabinete, ela falou que mais de 95% dos seus clientes já sofreram abuso sexual. 95%. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, tenha misericórdia, Senhor, da raça humana, da terra, tenha misericórdia. Por isso Jesus falou assim, quando o filho voltar, achará fé na terra. Porque por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar nele, até o fim será salvo. E eu quero dizer que você é um desses que vai perseverar com ele até o fim será salvo. Não vai se dobrar perante os manjares que o Satanás, o mundo está oferecendo aí. Então olha só, doenças sexualmente transmissíveis, perda de confiança das pessoas, destruição de famílias, gravidez indesejadas, vícios, sentimento de culpa, abandono, rejeição, perda da comunhão com Deus e, consequentemente, a perda da salvação. Da comunhão com o Senhor, porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Deus está tranquilo na dele. Deus sem nós continua sendo Deus. Agora eu sem Deus, o que eu sou? Eu não sou nada e condenado ao inferno e sofrer lá para o resto da vida. E quem já queimou a ponta do dedo sabe que não é bom queimar. Você imagina passar a eternidade lá queimando, dando grito e não poder sair daquele lugar lá. Misericórdia. Olha só, a carne, ela limita, ela guerreia contra o espírito. Então eu trouxe aqui algumas consequências que a prática constante desse fermento velho, chamado imoralidade sexual e as suas variantes, os seus desdobramentos causam e trazem para o ser humano. Olha só exemplos biblicamente. A Bíblia vai falar aqui que a carne, ela limita, ela milita, ou seja, ela luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Olha o verbo que ele usa. Luta, lutar, é lutar. Mas nós vamos ver alguns exemplos aqui de pessoas que tinham dons extraordinários da parte de Deus, mas eles brincaram. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas palavras aqui. Brincar, flertar e pactuar com a imoralidade sexual, com o fermento velho. Brincar, flertar e pactuar. Quem brincou? Era um homem cheio do Espírito Santo, que tinha toda a força, Sansão. Ele foi brincar com a imoralidade sexual. O que aconteceu? Consequências trágicas. Houve arrependimento? Houve. Deus perdoou, mas consequências, ficou cego. O povo blasfemou do Deus verdadeiro e ele ainda morreu. Então é porque ele foi brincar. Então tem muita gente caindo nesse fermento velho chamado imoralidade sexual porque fica brincando com ele. Enquanto Deus falou, o espírito tem que lutar e não brincar. Olha só o outro verbo que é flertar. Davi estava lá e foi flertar com a mulher. E quantas pessoas estão usando o celular para flertar? As redes sociais para flertar. Aquelas flertadinhas, brincadeirinhas no local de trabalho, com colegas, com conhecidos.
Aí o que aconteceu com Davi? Foi flertar com a imoralidade sexual, atraiu consequências drásticas para a vida dele. Teve 3 filhos mortos. O filho fruto do pecado, o filho que estuprou a própria irmã, o outro filho que morreu por Joabe, e fora a filha que foi violentada. Além disso, o próprio filho ficou com todas as suas concubinas em praça, para todo mundo ver. Olha só as consequências malignas, simplesmente porque ele trocou a palavra. O Espírito tem que lutar contra a carne, e ele foi flertar. Ele foi namorar com a imoralidade sexual. Ele alcançou perdão? Sim, mas recebeu as consequências da parte do erro dele. Outra palavra, pactuar. Então não é brincar, não é flertar, nem pactuar. Salomão, filho de Davi, ele foi pactuar com a imoralidade sexual. Foi se envolver com inúmeras mulheres. E o que ele trouxe? Consequências trágicas. Foi um homem mais sábio, mais rico, extraordinário. Mas houve consequências trágicas para a vida dele. Por quê? Porque ele foi pactuar, fazer pactos com mulheres que serviam outros deuses. Se envolveu com imoralidades sexuais. E ele passou a trazer ídolos, a prostituir os altares do Senhor. A Bíblia não diz se ele se arrependeu ou não, eu creio que se arrependeu, mas esse juízo cabe a Deus, não a mim, nem a ninguém. Mas ele escreveu o Provérbios 7 para nos alertar em relação à questão desse fermento velho. Olha só o que ele vai dizer, eu fiz um resumo. Fique longe da mulher imoral, e aqui serve para mulher, homem. Se você é mulher, do homem imoral. Olha só, porque ela é leviana, ela é falsa, ela é bajuladora, ela tem olhar perigoso, ela feitiça, ela usa vestes de prostituta, tem astúcia na alma, é sedutora. Olha o espírito de Jezabel inteirinho na vida dessa mulher, transbordando. Procura uma vítima, seduz com beijos, ela sacrifica para cumprir os seus votos. Ela prepara o leito com perfumes e aromas para sensualizar e trair o marido dela e atrair a vítima. Ela seduz pelas suas palavras e pelos seus gestos. Ela persuade. E na Apocalipse vai falar que a serpente ela seduz. E ela arrasta a vítima que vai sem juízo, como um boi para o matadouro, para a emboscada, para ser atingido por uma flecha que atravessará o seu peito. Olha só, e ali ele será morto. Inúmeras foram as suas vítimas dessa mulher. A casa dela é uma trilha que conduz para o precipício abaixo, rumo ao inferno. Olha só, a morada eterna dos mortos. Fique longe da mulher imoral e da pessoa leviana e bajuladora. Não permitas que o teu coração se desvie para o caminho da mulher imoral. Aqui ele está falando da mulher com imoralidade sexual. Certa vez, eu e outras pessoas estávamos nos encaminhando, assim que eu entrei nessa igreja, para uma mulher com o espírito dessa pessoa aqui, da Jezabel, lá da Pombagira. E o Espírito Santo falou: olha, você está indo como um boizinho, meu filho, para o matadouro. Fuja dessa aparência do mal aí. E eu falei pro meu conhecido, eu falei assim: amigo, vamos fugir desse negócio aqui, que isso aqui é a aparência do mal, isso aqui é a presença do mal. Vamos fugir enquanto há tempo. E o Senhor está falando: não tem aparência do mal, não. Aí ele falou: não tem aparência do mal, não. Eu falei: pois não tem. Alertei na palavra, eu falei: ó, se você quiser ficar, você fica. Eu estou fugindo. Um tempo depois, irmão. Eu falei: o que foi? Poxa, aconteceu que eu fui realmente uma vítima daquela mulher, daquele espírito. Não, conversa fiada. Não se faça de vítima, assuma o erro. Mas pediu perdão, glória a Deus, Deus restaurou. Então, o que acontece, irmãos? Toda vez que eu já li várias vezes esse capítulo 7, eu falei: meu Deus, um dia me permite de eu pregar sobre isso aqui, que eu amo pregações sobre casamento. E eu e a minha amada faremos 11 anos este mês de namoro. Glória a Deus, aleluia, né? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Vou correr aqui, irmãos, mas eu quero entregar tudo. Olha só, mas tem os benefícios também, irmãos. Daqueles que fogem desse fermento velho. Que é o quê? Você ter a sua comunhão e a sua intimidade com o seu Deus.
Davi, quando pecou, ele falou: Senhor, tire tudo, pode tirar tudo, reinos, ouro, prata, tudo, tudo, tudo. Mas não me tire a comunhão e a intimidade com o Senhor, meu Deus. Porque não existe coisa melhor do que a presença de Deus. Então, quando você se conserva para o Senhor, você rechaça, repreende, lança fora essa imoralidade sexual, esse fermento velho que não pertence mais a você. Você mantém a sua comunhão, a sua intimidade com o seu Deus. E não tem coisa que pague isso. O segundo, as bênçãos aqui da terra você alcança felicidade, satisfação, prosperidade. E as bênçãos no céu também, porque lá há uma promessa para aqueles que são fiéis ao Senhor: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração. É o que Deus tem preparado para nós. Por isso que vale a pena lançar fora o fermento. Vale a pena. Aí olha só o que fala aqui também, o quarto: deixará um bom legado, um bom exemplo. Você será um bom exemplo, deixará um bom legado. Eu até hoje, desde quando eu era criancinha, não vou falar assim desde quando eu era pequeno, não, porque desde sempre, mas desde sempre mesmo. Desde quando eu era criança, eu peguei esse legado do meu pai. Eu sempre admirei a fidelidade do meu pai para com a minha mãe. E eu sempre vi isso como uma grande virtude. Então, ou seja, a pessoa, ela deixa o legado, não precisa nem falar. Meu pai nunca me falou isso: meu filho, seja fiel lá à sua namorada. Não, não precisa falar, pelo exemplo. O melhor ensino, o melhor conselho é o exemplo. Então deixará um grande legado que agrada ao Senhor, que vai impactar positivamente pessoas. Agora, um exemplo positivo de alguém que venceu esse fermento velho: José. José tinha tudo, estava longe da sua parentela, ninguém ia ver, mas os olhos do Senhor estavam ali, contemplando, e estava com ele. E ele, o que ele fez? Ele fugiu da imoralidade sexual, como diz lá o apóstolo Paulo em 1 Coríntios. Ele fugiu, ele venceu, e o que ele ganhou com isso? Ele teve prosperidade, ele teve um casamento abençoado, teve filhos abençoados. Ele foi um exemplo e é um exemplo até hoje para nós. Então, nós temos que ter essa boa referência e fazermos parte disso. Aqui já para partir para a conclusão, a solução. Em primeiro lugar, como diz o Provérbios, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas o que encobre, não prosperará. Olha só, aquele que confessa. Então, o primeiro passo, a solução para eu vencer esse fermento velho chamado imoralidade sexual, é eu confessar. O que é confessar? É eu me conscientizar de que eu estou nesse erro. Porque quantas pessoas estão na prática desse erro e ele não se conscientiza, e ele não confessa, e ele acha que não tem nada a ver. É igual aquela canção, tem nada a ver, eita normal, eita coisinha que faz crente se dar mal. Tem nada a ver não, tudo é normal. Mas é coisinha que vai fazer crente se dar mal. Então o primeiro passo é se conscientizar. Senhor, eu sei, meu Deus, que eu tenho acessado coisas inconvenientes. Eu sei que eu tenho feito isso, feito isso. O primeiro passo, se conscientizar, é confessar. Agora o segundo passo. Isaías capítulo 1, versículo 19. Se quiserdes e me ouvirdes, tem que querer, irmãos. Tem um jovem que ele me confessou que ele está escravo, como disse aqui. Aquilo que você põe como senhor, você se torna escravo. Ele está escravo da prostituição. E eu converso constantemente com ele. E ele falou assim, mas eu não quero largar isso. Então tem que querer. Deus, ele falou assim, ó, se quiseres. Porque Deus, ele respeita o livre-arbítrio. Então o primeiro passo, eu tenho que me conscientizar. Eu tenho que confessar, reconhecer que eu estou nessa prática errada. Segundo, eu tenho que querer lançar fora esse fermento. E terceiro, aquele que confessa e deixa, ou seja, eu tenho que deixar, eu tenho que lançar fora, eu tenho que abandonar, repreender da minha vida. Me conscientizar, confessar, reconhecer, eu tenho que querer sair fora desse fermento velho. E eu tenho que o quê? Deixar, porque o que confessa e deixa alcança misericórdia. E quarto, eu tenho que buscar, me encher, andar no Espírito Santo e não apagar o Espírito Santo. Olha só, 4
palavras. Eu tenho que buscar. Porque Jesus, ele falou assim para os discípulos: olha, vocês vão para Jerusalém, porque vai vir um Espírito sobre vocês. Então, quando eles foram o quê? Buscar o Espírito Santo. Então, o primeiro passo, eu tenho que buscar o Espírito Santo. Porque quando eu deixo, eu tenho que me preencher. E me preencher do Espírito Santo. Então, primeiro, eu tenho que buscar o Espírito Santo. Segundo, aí eu tenho que me encher dele. Por isso que fala assim: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. E em Atos 2 vai dizer que estavam todos reunidos em obediência à palavra de Jesus, para eles ir para aquele local, e eles foram buscar que Jesus iria, mas deixaria o Consolador, e que eles seriam batizados nas águas, para que o velho homem morresse, para que eles surtissem um novo homem, mas para que eles também fossem batizados com fogo, através do Espírito. Então eles estavam reunidos, e no dia de Pentecostes, a casa inteira foi cheia. E todos ali foram cheios. A palavra está escrito lá. Todos foram cheios do Espírito. Então é eu buscar o Espírito Santo, é eu buscar me encher do Espírito Santo, e eu buscar andar com o Espírito Santo. E esse verbo andar com o Espírito Santo significa eu buscá-lo constantemente. Hoje eu busco, amanhã eu continuo andando, depois de amanhã eu ando. Eu permaneço e eu ando, é constância. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim: olha, digo porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis os desejos da carne. Aí olha só o que ele fala assim também: e os que são de Cristo crucificam a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. 2 versículos, tem mais. Mas o que ele está falando? Olha, tem que buscar o Espírito Santo, tem que se encher do Espírito Santo, tem que andar com o Espírito Santo, e também não pode apagar o Espírito Santo. Ele vai falar assim: não apagueis o fulgor do Espírito Santo. Versículo 20. E não entristeçais o Espírito Santo, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Coloca assim a mão no seu coração assim. Diga assim: eu tenho o selo do Espírito Santo. Aí você vai agora lançar fora assim, ó, e eu lanço fora, vai lá, todo fermento da carne, vai, lança. Glória a Deus, não pertence mais a você. Você já está selado pelo Espírito Santo.